Enquanto o Barba não se sentiu muito bem e foi novamente ao hospital, a Janja estava com Camilo Santana dançando tango. Interlocutores próximos de casal dizem que eles não estão muito bem assim. Bom, saiu uma matéria que diz que a Janja chamou o Barbudo de mentiroso. Rapaz, e outra situação, teve a esposa do Lacron lançando-lhe uma bufetada, tá, na sua face. E a imprensa de Paris tá dizendo que Lacron e a sua esposa estão em crise. O que tem a ver o Barba? Eu já não sei. Uma outra situação também é que a Globo está defendendo que a nossa Michele sente naquela cadeira e que saia a Janja e que saia a Barba, e até apoiou o nosso capitão. Entrevistou ali a Janja e o clima esquentou entre Daniela Lima e o pessoal da Globo, e há tantas coisas que nós iremos trazer. Pessoal, vamos dar início agora ao nosso conteúdo, mas eu peço humildemente que você deixe agora o seu like, se inscreva no canal e eu duvido você comentar de onde é que você está nos assistindo. Vamos dar início ao nosso conteúdo, sem mais enrolação, bora. Mas, na sua opinião, quem representa melhor o papel de primeira-dama? Você acha que a Michele digita 1, se você acha que a Janja digita 2. Olha isso aqui. Janja vai às compras, fecha a loja e gasta 30 mil em 5 peças. Coisa boa demais, rapaz. Lambança do IOF deixa as marcas na equipe econômica. Globo tá falando isso. Olha isso aqui. O Barba tem indisposição, faz exames em hospital e descansa. Um caso de labirintite. Olha a carinha dele. Tá ficando meio bugado. A carinha de painho. Olha isso aqui. Babado, confusão e gritaria. Janja chama o Barba de mentiroso. Rapaz, que isso? Por que ele iria dizer isso aí? Porque eu vou te contar já já, mas vamos para o conteúdo principal. E o Lindbergh aí, hein? No aeroporto. Você escroto. Você é um pilantra, seu vagabundo, seu safado. Olha pra mim aqui, ô vagabundo. Seu escroto. Lindenberg, petista, vagabundo. Você é um petista safado, seu vagabundo. Você é vagabundo. Você quer vir pra cima? Falar Queiroz, cadê o Você é Bolsonaro? vagabundo. Você é vagabundo, seu safado. Petista vagabundo. Vai se fuder, você vai pra cadeia, seu vagabundo. Safado. É o Lindbergh, rapaz. E o Barba, olha aqui. Um dos apoiadores do impeachment de Dilma Rousseff foi o seu vice, Geraldo Alckmin. Não fale isso, que não é verdade. Geraldo Alckmin era contra o impeachment de Dilma? O Geraldo Alckmin não só era contra, como ele pediu um parecer de um advogado que deu um parecer contra o impeachment. O PSDB agiu corretamente, votando favoravelmente ao impeachment. Temos o dever de apoiar o governo, possível governo Temer. Rapaz, pelo visto, não é só a Janja que chama o coisa de mentiroso, não. O Barbudo, hein? Olha isso aqui. Essa apuração, Marcelo, mostra que, mesmo após o INSS tomar conhecimento das investigações sobre as fraudes que já eram feitas pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União, o INSS autorizou que entidades que já eram investigadas naquele momento utilizassem sites de assinatura virtuais, sites, né, que fazem assinatura. Ou seja, tá continuando ainda o lance do INSS. Assinatura de forma virtual para fazer a inclusão de descontos em massa, no atacado, em lote, em cima de aposentadorias e de pensões. Com a ajuda desses sites, Marcelo, essas entidades que nunca tinham feito desconto nenhum passaram a fazer mais de 150 mil descontos por mês. Então, entidades que nunca tinham feito nenhum desconto, já no primeiro mês filiaram ali mais de 150 mil aposentados e fizeram descontos nos benefícios desses aposentados. Que isso, rapaz. A farra continua, Enquanto o Barba tá lá, ó. A gente já tá aqui curtindo o tango. Olha ela curtindo o tango, enquanto o Barbudo, né, tá lá. Só que ela adentrou o hospital e abriu a porta, a máscara dele caiu e não teve mais jeito. Por que caiu? Porque até mesmo ela tá chamando ele de mentiroso. Olha isso daqui, cara. Por que não participar dessa CPMI? E Jacques Wagner me respondeu: eu tenho coisas mais importantes para fazer. Eu fui conversar com o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, e ele me disse que não há
a menor possibilidade de ele próprio integrar a CPMI do INSS. Ele me disse o seguinte: primeiro, que eu nem gosto de CPI, nem gosto de CPMI. É mais para mostrar que a gente não tem nada a esconder, que no governo não está ciente de que não tem participação, não teve participação, e que, na verdade, foi o governo que ajudou a desbaratar esse esquema. Mas disse o seguinte: mas então por que não participar? Que isso, rapaz. Ele disse que tem coisa mais importante pra ele fazer, rapaz. E a Globo se rendendo aos pés da Michelle. De novo, primeiro foi Daniela Lima, agora a Globo News inteira. A Michelle é, de fato, um player político importante. Muito mais do que a Janja. Por mais que tenha esses episódios. Porque a Michelle tem inserção no PL, tem muita gente, de fato, que acredita, tem pesquisa de opinião mostrando isso. E ela vai concorrer, no mínimo, ao Senado. A Janja não vai concorrer a nada. Pode pensar o que quiserem, mas não vai concorrer a nada. Por que você tem essa certeza? Absoluta, porque na verdade, o poder da Janja é ser a primeira-dama do Lula. É isso que lhe dá o poder. Só se é a esposa dele. A Michelle está fazendo política há uns 4 anos nas igrejas. Eu fui visitar a igreja evangélica disso. Ela está fazendo, não vou fazer nenhum juízo de valor, e fazendo com apoio. A Janja não está fazendo nenhuma política com apoio popular de massa. A Michelle... Entendi, porque você foi falando, não, mas a Janja está ali fazendo política, não, estou falando de política de massa. Para ganhar a eleição. Para muita... Pois é, exatamente. O apoio dela é só com os líderes mundiais. Só com ela, porque com a Globo aqui, ó, coitada, olha lá, chateada, tá chateada. Uma questão aí de origem nessa história, que eu não vi nas críticas feitas, as declarações da primeira-dama e tudo mais, gente defendendo que ela precisava ficar calada. A questão não é essa, precisar ou não ficar calada. A questão é que, por exemplo, num jantar como foi aquele, um jantar oficial de recepção de um líder por outro líder, no caso da segunda maior potência econômica, militar do mundo, tentando deixar o mínimo de coisas ao acaso, né? Tudo é acertado pelas diplomacias respectivas. Tudo ali é um balé muito coordenado, onde o que vai acontecer já estava planejado. Quando você tem uma quebra de protocolo dessa, tendo sido por parte da primeira-dama ou de outro integrante da delegação brasileira, poderia ter sido um outro integrante da delegação brasileira que estivesse participando ali daquela recepção e que achasse por bem aproveitar uma deixa ali e tal e dizer, inclusive, sobre isso, temos um problema específico com tal empresa, com tal plataforma, com tal serviço chinês. Ou seja, cara, os caras da Globo estão conseguindo passar pano pra elas, não estão conseguindo. Não estão conseguindo. E olha isso aqui, olha isso aqui. E o Macron que tomou um tapão, né, da mulher ontem, ó, na saída. Atleta ela, tá? Mulher do Lacron. É Lacron ou Macron? Coloca aqui embaixo pra mim. Atleta, tá? E o Macron que tomou um tapão, né, da mulher ontem, ó, na saída do aeroporto no Vietnã. Tapão na cara. Não tem pena dele não, tá? Ele merece apanhar mesmo, porque ele é um igual a todos esses que nós temos por aí, né? E ele alega que é uma brincadeirinha, que ele e a mulher dele costumam brincar de se tapear na cara. Mas a imprensa francesa já desmentiu. A imprensa já disse que ultimamente a relação deles está andando abalada porque a mulher dele descobriu uma traição. Que isso? A mulher dele descobriu, rapaz. E a Daniela? Eu acho que é muito sintomático quando a rainha de copas emerge na figura da Michelle, né? E não é uma vez só. Se vocês lembrarem muito bem, quando aparece o escândalo das joias, ela vem à frente. O Bolsonaro está fora do Brasil, ela está aqui. Ela pega o próprio telefone. Eu nunca vi. Não pedi, não recebi. E se disserem que eu sabia que existia, é mentira. E ela faz isso no momento em que o marido ainda não tinha formulado uma resposta, porque ele dá 5 diferentes. Mas ela formula de bate-pronto muito rápido. Esse dia Outro momento em que ela sai em defesa, porque ela sente que é com ela, é quando a Janja diz: o Palácio da Alvorada estava mal cuidado. E ela fala, não. Sumiram móveis? Não, ela fala... Dos móveis. Dos móveis E sumidos. ela fala, móveis não. sumiram. Nesse dia, foi a única vez que eu falei com a ex-primeira-dama pelo telefone. Daniela Lima falou com a Michelle pelo telefone. E ela disse, está no hangar tal, lugar tal, tá tudo lá, o mobiliário tá inteiro lá e tal. Quando a Michelle sente que é algo relacionado ao patrimônio que é dela e que são coisas muito pessoais que ela preza, então, é a imagem de proba, a imagem de libada, a imagem de uma mulher pura. Então, assim, eu vejo a Michelle Bolsonaro trabalhando para a política, pela política, e sendo vista com potencial pela política há muito tempo. Sem dúvida. O que ela fez agora é, não posso ser eu? Aqui, ó, quem vai dizer as minhas opções não é fulano, e eu não vou carregar isso comigo, se eu for. Eu achei que, assim, ela tem episódios de muito ímpeto, e eu acho ela extremamente hábil no palanque. Quem acha a Michelle top? Quem apoiaria? Por gentileza, comenta, eu apoio agora. Eu quero ver o tamanho do pessoal que apoia, tá, a nossa eterna primeira-dama. Olha o Demétrio, cara. Tá nos surpreendendo a cara dele. Ele conseguiu converter o Guga.
Guga Chakra, Guga, olha aí. Na reunião, não era do governo, pode se considerar boa, ruim ou média a declaração do Rebelo, eu acho errada a declaração do Rebelo, eu acho, é a minha opinião. Mas eu acho que o fato não é esse. Testemunhas falam coisas certas, erradas, depois os juízes vão tomar as decisões. Mas ameaçar de prisão por um diálogo desse tipo, isso é de uma arbitrariedade absoluta. Ameaçar um ex-deputado, um ex-ministro, uma figura pública conhecida no Brasil, uma figura que sempre teve os melhores modos na vida pública brasileira. Eu sempre discordei bastante de Aldo Rebelo do ponto de vista político numa série de questões, mas sempre foi uma figura pública respeitosa e admirável. Essa resposta não tem nenhum tipo de ofensa, não traz nenhum tipo de agressão ao juiz. A ameaça de prisão é uma arbitrariedade. Rapaz, o que tá acontecendo, né? O pessoal da Globo começou a defender a Michele, defender o nosso capitão, defender até mesmo o Eduardo. Eu vou trazer pra vocês aqui o que tá acontecendo, hein, cara? Só foi a Toga ficar chateada que, né? Mas ela continua, a Cantanhede continua se surpreendendo aqui. Será que o governo não aprendeu nada com a tão recente crise do Pix? Com a tão recente crise do Pix? Quando você pega a crise do Pix e pega agora a crise do IOF, elas têm uma dinâmica muito parecida. Anunciam e fica a versão de que a mudança do Pix era para catar dinheiro, puxar dinheiro, e o governo recua. Aí vem o IOF. O governo não negociou bem dentro do próprio governo, tanto que há um mal-estar entre o Fernando Haddad e o Galípolo, que é o presidente do Banco Central. Não ouviram os setores interessados, aí lançam no ar. De repente, mas o Haddad não disse o tempo inteiro que não teria aumento de imposto? Isso é aumento de imposto, porque é imposto sobre operações financeiras. E aí, quando estava o leite derramado, o que o governo faz? Solta uma nota ininteligível. Ininteligível. Chamou de burro aqui, ó. Ininteligível. Tudo errado. Aí vem o Haddad hoje e diz assim: depois de lançar, eu recebi subsídios para melhorar a proposta. Ele não recebeu subsídios. Subsídios é mais do que diplomático. É uma inverdade. Na verdade, ele recebeu uma... Uma inverdade, chamou de mentiroso, ó. É uma inverdade, ó. Mais do que diplomático. É uma inverdade. Na verdade, ele recebeu uma avalanche de reclamações. Rapaz, não. Quando que nós iríamos ver isso daí? Eu tô surpreso. Eu estou surpreso. Sinceramente. Vai, Demétrio. O governo recuou, mas foi um recuo pontual, porque a maior parte da medida de aumento do IOF continua. E o governo pretende continuar com isso, a não ser que seja derrubado pelo Congresso. E é uma violação de declarações diversas de Haddad que dizia que não ia haver aumento de impostos. Isso é um aumento de impostos, é inegável. Existe aí uma clara tendência de uma crise fiscal no médio e longo prazo, para o próximo governo. Então, o governo está deixando no colo do próximo governo uma crise fiscal derivada do aumento da dívida em relação ao PIB. O governo não quer tratar da raiz do problema. A raiz do problema está nos gastos obrigatórios do governo, que são indexados e que sobem num ritmo maior do que a arrecadação. Tornando cada vez mais difícil você ter gastos para investimentos, gastos que não são compulsórios. Engraçado, olha, eles do nada mudaram. Agora o pessoal mudou, né? Mudou. Enquanto isso, o governo aumenta impostos, fazendo o contrário do que a Haddad sempre disse que faria. Ele disse que não haveria aumento de impostos e o arcabouço fiscal não se basearia no aumento de impostos. Vai dar desgaste para o governo e talvez caia a medida toda, porque há um claro impulso no Congresso para derrubá-lo. Ai, rapaz, e a Janja, hein, cara, que foi chamada de burrita. Burrita, olha isso aqui, ó. Vamos combinar que eu sou uma pessoa, né? Me considero uma pessoa inteligente. Olha o que ela vai dizer agora. Conheci a esfinge da única faraona que tem. Da faraona? Faraona. Essa é só mais uma das escorregadas de Janja na língua portuguesa. Estou aqui no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Cidadãos globais, que isso, cara. E diz que essa mulher tem... Ela é formada em quê mesmo? Eu esqueci agora, se alguém colocar aqui, ela é socióloga, né? Falar. Globais. Sempre falo que a gente tinha trilhado um caminho, tinha abrido aquela... Ah, não, abrido não dá. Abrido não dá. Ela falou, tinha trilhado um caminho, tinha abrido, que isso? Aquele caminho. Tinha abrido aquela...
Então a gente acaba sendo um pouco irresponsável. Irresponsável. Será que é por isso que eles são um casal perfeito, né? Porque o Barba dizem por aí que é analfabeta. Eu não sei, vocês me confirmam. E a Janja, socióloga formada, fala desta forma. Então, assim, você é formada, né? E ele não. Então, e ela fala dessa forma, então é um casal perfeito, não é verdade? Irresponsável. É com isso, entendeu? Irresponsável é brabo. Vou te falar um negócio, hein, cara. Vou te contar uma coisa. Sobre o Rio Grande do Sul, você vai aprender agora, passo a passo. Aliás, bem rapidamente, o que está acontecendo lá, porque tá todo mundo entrando em greve, olha aí. O nosso lugar é aqui no campo, mas quando a coisa não tá boa, a gente sai para protestar. E vocês podem ter certeza que quando o agricultor sai para protestar, é porque algo muito sério está acontecendo. Nós pedimos a securitização já. O que é isso? A securitização é a capacidade de nós pagarmos as nossas contas com o nosso próprio trabalho. Nós não queremos nada de graça, nós não queremos nada dado. Apenas tempo para pagar os financiamentos que nós contraímos para plantar comida e não colhemos devido às secas e à enchente. Sem produto para vender, nós não temos como honrar as nossas dívidas. Nós não queremos que nos perdoem as dívidas. Nós queremos pagar com o nosso próprio trabalho. Isso é mais do que justo. Perdemos tudo, menos a dignidade. Nós queremos dignidade para continuar trabalhando por aqui. Portanto, securitização já. E os protestos vão começar. Eu apoio 100%. Vamos começar e estão continuando a todo vapor. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o Dirceu Gaúcho. Estamos no Rio Grande do Sul. E simplesmente eu estou aqui para falar o que essa placa está mostrando. A agricultura pede socorro. A agricultura do Rio Grande do Sul pede socorro. Pois é, pessoal, boa tarde a todos. Hoje, 24 de maio de 2025. Nós estamos aí na luta mais uma vez, né? 4 anos que a gente corre atrás da máquina. Ela explicou ali, né, basicamente o que está acontecendo e é em todo o Rio Grande do Sul, aqui, ó. Agarre amigo laço enquanto oi tá vivo. Olha lá, os tratores e tudo. Tá, o pessoal em peso, ó. Olha a quantidade de trator que não para. Não para e não acaba. Pois é, cara, porque é muito complicado, né? Muito complicado mesmo essa situação aí. Né? Pô, deixa eu falar um negócio aí. Mas, pessoal, vamos dar seguimento aqui. Tem algumas coisinhas que nós queremos trazer, cara. Olha isso daqui, ó. Não, esse aqui parece brincadeira. Mas não é. Aqui, ó. Não é brincadeira. Eduardo, falando do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Sabe, já disse a CNN Brasil, o senhor é um pré-candidato sim à presidência da República em 2026. Sabe, já disse a CNN Brasil, o senhor é um pré-candidato sim à presidência da República em 2026. O senhor topará essa tarefa? Pretende ser candidato à presidência? Eu estou entrando no PSD para poder ajudar a construir uma alternativa para o país. Então eu quero sim ajudar a construir um projeto que faça com que o país supere os seus desafios, inclusive essa polarização. E como estou com essa disposição, sim, de ajudar a construir esse projeto, eu me disponho a liderá-lo também. Eu não estou aqui simplesmente para dizer, olha, vamos por esse caminho, por aquele, que é melhor, mas depois a gente acha alguém para tocar essa agenda. Eu estou dizendo, sim, eu me disponho, me sinto preparado, tenho vontade, essa aspiração, ela é legítima, tenho energia e confiança para liderar esse projeto. Eu não apoio esse cara, não. Governador, para ficar Para mim, o cara que eu apoio tem 3 letras. 3 letras. Começa com J, com M e B. um pouco mais claro na sua avaliação e a partir de conversas que o senhor certamente teve com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, em que termos e em que prazo esse nome deve ser definido, ou essa chapa de direita para disputar a presidência da República em 26? Tem uma série de protagonistas da política nacional, senadores, governadores, prefeitos de cidades importantes, de capitais, mobilizados aqui para... Ah, não vou assistir esses caras não, cara. Quero saber de nada não, Eduardo Leite. Calma aí, meu amigo. Calma aí, olha isso aqui, ó. Não adianta espernear, não adianta gritar, não adianta querer dizer que Bolsonaro vai ser preso, porque Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. Eles ainda não perceberam que Bolsonaro deixou de ser um homem há muito tempo. Bolsonaro passou a ser uma lenda viva. O sujeito que falou que derrotou o bolsonarismo deve ter visto hoje a besteira que saiu da sua boca. Esse cara se diz isento para julgar o próprio Bolsonaro. E se eles estão julgando o Bolsonaro agora, é justamente porque eles não derrotaram o Bolsonaro. E nem vão derrotar. Nunca. Justamente porque você não pode derrotar uma ideia. Você não tem como derrotar um conceito. É isso que está deixando esses caras desesperados. Bolsonaro deixou de ser um homem e passou a ser milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros que encontram na figura dele a resposta para os seus anseios, a resposta para as suas dúvidas. Só que, como ele disse na manifestação, Bolsonaros se multiplicaram. São muitos, milhões e milhões de Bolsonaro, Brasil afora.
Todos eles com o coração verde e amarelo, batendo, pulsante. E eles não conseguem vencer o bolsonarismo. Não consegue mesmo. Não consegue mesmo, tá? Isso aí você pode ter certeza que não consegue. Olha o vereador. Vereador que ganha 17 mil sugere que os pobres que ganham um salário mínimo devem dividir a conta da sua gasolina. Nós temos que organizar, não sei a maneira, criar uma comissão para discutir a possibilidade da Câmara pagar os custos de uma viagem que é de interesse da casa. Também acho que nós aqui, vereadores, eu trabalho todos os dias de 7 da manhã até 10, 11 horas da noite. Começando cedo, como vários colegas fazem aqui. Parabéns, Zé! Finais de semana, com o carro próprio. Nós não temos aqui o auxílio para combustível. Eu não acho que isso é demais. Tadinho desse vereador, ele ganha só 17 mil reais e ele mesmo paga a gasolina do próprio carro. É brincadeira, cara. Ele quer que a gente pague a gasolina do carro dele pra ele rodar uma ilha. Não, se ele trabalhar um dia de Uber, ele entra em depressão, esse cara. Alguém avisa pro vagabundo do vereador Jocelino do PT que todos os dias os trabalhadores saem e bancam a própria gasolina e não ganham 17 mil reais não, tá bom? Professores, enfermeiros, vendedores, muito mais importantes do que você. Vereador Jocelino, tu já recebe 17 mil reais, meu irmão. Que isso, é muito dinheiro. Teu salário é pago com dinheiro majoritariamente dos mais pobres. E você ainda quer abastecer seu carro nas costas deles? Toma vergonha na sua cara, cara. Isso é típico do Partido dos Trabalhadores. Isso é muito PT, cara. Ele quer que você fique mais pobre, pagando mais imposto, tirando dinheiro da sua casa, enquanto ele abastece o carrinho com seu dinheiro e você vai pro trabalho de busão, ó. E sem contar que eles não reclamam da gasolina, né? Porque por aí, pra cá, tem esse lance dos auxílios aí, né? E não sei o quê. E não sei o que lá, é o que eu falo, cara, é o que eu falo. Quando você acha que vê de tudo, cara, defendendo que as pessoas paguem a gasolina pra ele, já tem pouco privilégio, né? Tem pouco privilégio, né? Não bastasse isso. Pessoal, nosso vídeo foi esse. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vocês que chegaram até o final deste conteúdo, comenta, eu assisti ao vídeo todo, fui, valeu!